Eu gostaria de começar falando de ética com uma solicitação. Que as pessoas que acham que são honestas fiquem de pé. Muito bem, podem se sentar. Agora, as pessoas que acham que são desonestas, fiquem de pé. Bom, das primeiras eu tenho dúvidas, mas as segundas, elas são honestas ao assumirem que são desonestas. Isso para mim está claro. Esse teste é um teste simples, aparentemente, mas tem muito significado na hora de se analisar o sistema de valores que nós adotamos. Em primeiro lugar, é preciso recordar que as palavras não dizem do que é subjacente ao que elas estão informando. Como dizem as pessoas que estudam semiótica, heurística, o que eu quero dizer não é o que eu digo, porque o que eu quero dizer não é percebido pelas palavras naquilo que é essencial e pleno. Então, o que eu digo já não corresponde a mim mesmo naquilo que eu quero dizer. Mas o que o outro escuta não é o que eu digo, é uma tradução afetiva, cognitiva do que eu falei. E o que ele percebe dessa tradução não é a tradução, é o que ele sente, é o interior dele. E quando ele responde, o que ele diz não é o que ele queria dizer, porque não há uma perfeita correspondência entre o seu querer e o seu falar. E é claro que quando eu escuto, não foi o que ele disse. Em outras palavras, seguindo esta lógica ou essa reflexão, a comunicação pelas palavras, ela torna a mensagem, de certa maneira, deformada. Aos 13 anos, havia um hábito na minha família de visitar, dia de domingo à tarde, a cadeia. Era um passeio lúdico, né? Ir para a cadeia, domingo de tarde, ver presos. Felizmente, nessa época, a cadeia só tinha 2 presos em média. E mesmo assim, eram presos mais ou menos fáceis de serem compreendidos ou não criavam muitos problemas, porque eram furtos. Era a tradição do famoso ladrão de galinha. E um deles, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E eu lhe perguntei: você acredita em Deus? E ele me respondeu: você acha que eu sou à toa? De jeito nenhum. Todo dia, inclusive, eu rezo a Jesus para me ajudar na minha profissão, porque ela é muito mal compreendida. E eu lhe disse: mas você está preso, porque ele fez um crime. Ele disse: crime nenhum, isso é injustiça humana. Eles não sabem entender o meu papel nessa profissão que eu exerço. Então eu lhe indaguei: e qual é a sua profissão? Ele disse: aliviar algumas pessoas de coração duro dos bens que elas retêm. Eu pensei que era Robin Hood. Aliviar. Repare que aliviar é uma palavra de ajuda, de auxílio à sociedade, no caso dele. E ele então me comentou que ali havia uma forma, inclusive, de escolher quem é quem. Ele disse, por exemplo, seu pai, que estava comigo, seu pai não precisa ser aliviado, porque nós já constatamos que ele é um homem generoso, nós só fazemos isso com corações duros. Ele é um homem generoso, ele cuida dos nossos familiares pobres, ele visita-nos nas cadeias, e uma vez ele foi para um júri, e ele foi bola branca, absolvição.
Então esse não pode ser aliviado, está fora da nossa lista. Diga, então vocês têm uma lista? Temos uma lista da cidade. Essas pessoas precisam da nossa ajuda para se libertarem desse hábito de coração duro. E aí ele comentou, disse, olha como nós fazemos. Antes de eu ser preso, claro, injustamente, eu recebi 2 colegas de trabalho da cidade vizinha. E esses 2 colegas mencionaram que iam aliviar seu pai, que estava com a bolsa preta cheia de dinheiro que ele tinha recolhido das padarias. Portanto, ele conhecia o itinerário de meu pai no dia de sábado. E eles falaram, vamos aliviar aquele baixinho preto. É assim que meu pai parecia à distância. Eles disseram, esse não faz parte das nossas listas. E vocês são estrangeiros aqui. Vocês não sabem quem merece ser aliviado. Vamos trabalhar juntos, mas não dessa forma. E eu não sabia que ele era protetor do meu pai em matéria de assaltos naquela época. A consciência de honestidade dele era esta. Era onde ele se enxergava. Por isso, nós começamos perguntando quem é honesto. Pois que, se não me disserem o que significa ser honesto, qual é o padrão evolutivo de honestidade, eu não saberei se a pessoa é ou não é honesta. Mas isso é apenas para colocá-los na temática, porque nós começamos a recordar que o tema se refere à ética. E ética é um ramo da filosofia. Existem variadas possibilidades éticas de compreensão a depender da filosofia, da ontologia, que essa filosofia traz, da axiologia, que é a teoria dos valores, para poder a gente saber o que é a ética, que era quem vai estudar o sistema de valores morais, propriamente ditos, os costumes, e verificar quais são as regras que compõem aquela ética. Mas se a gente olhar por uma visão espírita, que é evolucionista do ponto de vista da manifestação do ser na existência, nós vamos verificar que essa ética é consonante com o seu nível de espiritualidade, o seu nível de compreensão do que se é, portanto, da sua natureza do ser, da sua capacidade de refletir no mundo a sua condição de criação divina. E a primeira ética, a mais básica de todas, é uma herança natural do espírito ao passar pelos reinos da natureza, principalmente o animal, porque ali, nesse reino, ele adquire consistentemente a consciência de si mesmo. Ao adentrar o estágio humano da vida, ele passa a saber que ele existe. Ele entra no domínio mais claro da temporalidade, mas ele existe como uma criatura finita, porque ele não sente nem se sabe espírito. É assim que nós começamos a história da civilização. E quando entramos naquela fase agrícola, deixando o nomadismo, passamos então a criar as condições que necessitávamos para gerar algo que é tão comum entre nós, a propriedade. Propriedade privada, que significa que podemos demarcar territórios no espaço e no tempo, criarmos condições para termos posses que garantam a nossa sobrevivência. Então, criamos o primeiro passo ético, que é um começo da organização das relações interpessoais. E o primeiro passo ético é definido da seguinte forma: primeiro, eu. Depois, eu novamente. Depois, quem sabe, eu através dos meus descendentes. Mas sempre eu. É a fase egocêntrica da ética. Então, o que me parece benéfico, e geralmente isso se dá no plano material, então é o que vale.
Mas para sustentar isso, eu preciso de um instrumento que garanta a minha propriedade. E a essa época, isto era assegurado pela força do indivíduo ou do grupo, que de certa forma descobre que juntos poderão ser mais poderosos do que isoladamente. E aí a gente vive dessa maneira. Isso vai resultar num brocado popular ainda recentemente muito bem usado. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E quem nasce no frio complementa. E coberta curta, eu durmo no meio. A primeira frase é fácil de se entender. A segunda eu ouvi de um barraqueiro lá em Serrinha, minha terra, em mês de agosto, quando às vezes o frio dói nos ossos. E quando você dorme no meio, você tem o calor de um, o calor do outro, e a coberta que só dá para dois sempre sobra para o indivíduo do meio. Isto é a marca dessa fase ética da sobrevivência pessoal. Mas isso é melhor do que a inconsciência prévia que vivíamos nos níveis evolutivos do reino animal, pelo menos naquela fase selvagem e predadora. Isso resulta, por exemplo, no nível mais sofisticado da sociedade, numa oração que um vestibulando fez pelos idos dos anos 70. Ele fazia assim: Deus Todo-Poderoso, era um vestibulando espírita, eu conheço. Deus Todo-Poderoso, iluminai essas criaturas que farão prova na Universidade Federal da Bahia. Que eles saibam fazê-la com bastante competência, com bastante resultados positivos, desde que seja apenas um ponto abaixo da minha. Em outras palavras, está garantida a minha vaga, embora eu ore por todos eles. Mas meu pirão, primeiro. E isso está entronizado em várias condutas humanas, embora nem sempre se use a força bruta, que foi ampliada de tal forma pelas armas brancas e depois pelas armas de pólvora, de destruição, que ainda subjaz no mundo de hoje esse tipo de atuação. Cada um define o seu mundo físico, as suas necessidades e passa a atuar dessa forma, destruindo quem não obedece ao seu comando ou ao seu desejo ou ao seu padrão. Mas isso não poderia durar infinitamente, porque por mais forte que a criatura fosse, ela ia aprendendo que corporalmente ela envelhece, e ao envelhecer, então ela passa a criar condições de que um outro a supere. Como se diz, não há valentão que um dia não seja surpreendido por um mais furioso valentão do que ele próprio. Então, aprendendo ao longo dos tempos e da palingênese, as pessoas mudaram a estratégia, não da posse, mas do método de sustentá-la, e passamos a usar uma ética baseada na lei, na norma. Mas a lei e a norma não vieram, digamos assim, puras, originais, despretensiosas de um modo geral. Eram leis e normas feitas por grupos que se apropriavam astutamente dessas possibilidades e organizavam-nas de maneira que elas fossem beneficiárias. Em primeiro lugar, daí porque criou-se também um brocado para explicitar isso. Quem parte, reparte, e não fica com a melhor parte, ou é bobo, ou não tem arte. Então, ao invés da violência, é a regra que é beneficiária disso. Eu vivi uma experiência curiosa em condomínio. A primeira vez que eu me tornei proprietário de algo, um apartamento, que era moradia, quando eu adentrei aquele condomínio, um edifício de 20 andares,
eu descobri que na ata original de fundação do condomínio existiam 17 condôminos, e eles eram maioria, né? Na verdade eram 15 apartamentos, 15 andares, eram 30 moradores. Eles decretaram que toda vez que houvesse um problema no condomínio, os 17 primeiros condôminos deveriam ser mais privilegiados do que os 13 últimos. Eles eram os 17. E pronto, estava resolvido. E aí houve um problema de saída, que foi a porta de entrada da rampa para o segundo andar da garagem. Havia um segundo andar de garagens. E eles resolveram então que tinham que eliminar 2 garagens do primeiro andar. Quem deveria subir para o segundo, que era menos acessível? Os últimos 13, 2 dos últimos 13. Porque eles criaram a regra, e a regra tinha que valer, porque estava na ata inaugural da Assembleia. Nós, 13 primeiros, somos os fundadores, e como tal, temos mais direitos dos que chegaram depois. Era só isso. Isto é a lei da astúcia. Só que para conserto geral daquela mentalidade, um dos 13 que ia ser deslocado era um morador que tinha um filho advogado e ele era desembargador, mas era um desembargador aposentado e que o pessoal sequer se lembrou do que era prioridade física. Ele tinha sofrido uma isquemia cerebral e ficava na garagem mais próxima do elevador porque tinha dificuldades de locomoção. E aí, quando este advogado e o desembargador souberam que eles tinham que ser deslocados, disseram simplesmente: vocês fizeram essa ata assim, de assembleia, não há problemas, nós vamos entrar na justiça comum. E o desembargador, evidentemente, tinha muito mais chances de levar vantagem nessa história, porque quem ia decidir eram seus pares, ora, e além do mais, de certa forma, ele estava respaldado em outros direitos constitucionais da época em que isso ocorreu. Moral da história: os astutos da primeira hora encontraram alguém que sabia mais astúcia e mais lei na segunda hora, e isso foi resolvido. Então, a segunda fase do direito e da ética nasce da astúcia. Nós vemos como é que ela se estabelece dessa forma. Mas com o tempo, as próprias pessoas que percebem a vida em astúcia, isto é, aqueles que ficam submissos, dominados, controlados ou enganados, aprendem a lei da astúcia. E isso se estabelece de uma forma mais generalizada. Quando eu fui trabalhar pela primeira vez no INAMPS, o finado INAMPS, que era o sucessor do INPS, que tinha malfadada fama na época, embora já prestasse um serviço significativo para as classes trabalhadoras, eu verifiquei como é que isso se dava, como é que a astúcia se armava. Em primeiro lugar, eu era o candidato número 1 a escolher os lugares segundo as regras vigentes, porque tinha passado em primeiro lugar no concurso. Mas o diretor que ia me nomear perguntou-me onde eu gostaria de trabalhar, se em Simões Filho, outra cidade, ou no Centro Industrial de Aratu, ou no subúrbio ferroviário. Eu olhei para mim mesmo e disse em voz interior: Deus, é isso que eu mereço? Porque eu fiz um concurso para Salvador e me mandam para outra cidade, sendo o primeiro lugar, e eu sabendo que tinha vagas em Salvador. Olha a astúcia do rapaz, ele estava reservando as vagas melhores para prováveis interessados dele. Mas a lei de Deus nesse dia estava a meu favor, e passou um vento na mesa dele na hora que derrubou tudo, e ele se abaixou e pegou também o diário oficial, e quando olhou o diário oficial, parece que acordou e disse: você é Peixinho, o primeiro lugar? Eu respirei fundo e disse: sou. E ele disse:
você prefere o bairro do Barbalho ou o bairro da Calçada, que eu morava perto? Ele disse, quer dizer que ele estava reservando, ele já sabia que existiam as vagas, mas alguma coisa o tocou e ele se modificou dessa maneira, dessa forma de atuação. E eu fui para esse posto, que lamentavelmente era o posto que existia na época, não existiam unidades de pronto atendimento, eram as emergências de então. E lá eu descobri que eu tinha entrado na sucursal do inferno. Satanás, um dia, achando pouco que ele fazia no além, foi em Salvador e botou esse posto de saúde. Era tão agradável trabalhar lá, que tinha um policial armado ao lado do médico para não ser agredido pelos familiares ou pelo paciente, porque era tudo calmo, tranquilo, sereno, né? E de vez em quando vinha um choque da PM e perguntava se tinha algum para levar, para dar uns choques elétricos lá no forte que ficava próximo. Eu digo, eu não sabia que PM usava choque elétrico. Eram os tempos áureos ainda da ditadura, da época, né? E eu sei que foi nesse lugar que, encontrando um colega que trabalhava também no INAMPS, ele disse, você já notou como é o funcionamento do sistema de saúde? Eu disse, o que é? Preste atenção à segunda-feira. O paciente finge que está doente para pegar um atestado e justificar a não ida ao trabalho. Aí o médico finge que atende, porque não tem doença e já está chateado com aquela enganação. E depois o governo vem e finge que paga a gente. É tudo assim, cada um bancando a astúcia do outro, e vai se levando. O problema é quando o doente está doente mesmo, porque provavelmente o médico vai continuar no hábito, fingindo que está atendendo. É a lei da astúcia. E aí vai dar problemas. Mas sai esse médico dali e descobre que precisa de ter uma casa mecânica para o seu carro. E aí o outro de lá finge que está consertando o carro e arranja peças necessárias que não eram necessárias, e todo mundo vai astutamente enganando todo mundo, até a hora que todo mundo se cansa da enganação geral e começa a pensar mais seriamente em ter outro tipo de conduta. Qualquer semelhança com fatos próximos da atualidade é fato, é farto, é histórico isso, é a lei da astúcia. Primeiro a força, depois a astúcia, sempre centrada no materialismo ou na privação dos bens. Por último, é que entra uma outra ética, que é a ética centrada no amor, completamente diferente. Mas o amor, aqui lembrado, e muito bem lembrado pelo príncipe Alberto I, né? É muito bem lembrado aqui, ainda está numa fase astuta, ilusória, na maneira de se manifestar. Não é este amor que a gente está falando, que é a próxima fase da ética de um modo geral. É um outro estágio. É quando o amor se torna uma experiência interior incondicional. Isto é, a descoberta da sua própria potência, porque a criação divina é isso. Então, nessa ética da amorosidade, você inclui todos os seres, não só humanos, mas todos os seres. Na verdade, você se descobre para lá de egocêntrico. Você passa a ser etnocêntrico, depois globocêntrico, depois teocêntrico. E aí toda a totalidade faz parte da sua amorosidade. Mas a gente vai num passo a passo nessa inclusão amorosa. No início é difícil, porque o egocentrismo é uma grande riqueza evolutiva. Foi assim que nós tomamos consciência da nossa identidade e transformamos isso na vida como um todo. Vejam as relações afetivas que aqui foram tão lembradas. Tome o nosso romântico maior, Roberto Carlos, e ele faz uma música perfeita para esse momento egocêntrico. Ele diz, tudo que é seu é meu, é meu, é meu. Eu nem vou cantar para não assustar vocês. Vou dizer da cabeça aos pés, tudo que é seu é meu, é meu, é meu.
mas por cuidado ele faz. Tudo o que eu disse e o que eu não disse também é meu, é meu, é meu. Não tem nada seu. Vocês veem o que é isso? A privatização na área afetiva e a astúcia como ele lida. Mas, curiosamente, existiu na época, nos anos 60, uma cantora que ninguém aqui deve ter ouvido falar, porque não são dessa idade, chamada Martinha. Quer ver? Alguém já ouviu falar em Martinha? Levante a mão. Rapaz, tem velho aqui, viu? Pois Martinha cantava o contrário. Cantava o contrário, já era bem diferenciada nesse aspecto. Podia ser uma ingênua, mas cantava: ainda que você não queira, de qualquer maneira, eu sou de você. Repare que você não é meu, sou eu que sou de você. Eu me entrego na doação. Eu sei que ela era considerada por alguns chatinha, apaixonadinha, feinha, todos os inhas negativos apareciam. Mas nessa música ela mostrava-se num outro patamar de realidade amorosa. E aí nós vemos que nesta ética, a ética do amor, há um estágio diferenciado de atuação na vida cotidiana, porque o outro é tão importante na alteridade que eu preciso cuidar dele para eu me sentir bem, para eu me sentir feliz, para eu me sentir realizado. Eu não posso pensar numa plena felicidade quando os meus companheiros de saga evolutiva estão no marasmo, na dor, na angústia, no inferno, porque o outro passa a ser também uma espécie de ego ampliado, e que eu incluo na minha vida com o outro, na minha vida de relação, até que desaparece essa noção de separatividade entre o eu e o tu, e aí se estabelece uma linguagem de profunda responsabilidade que o amor leva e de respeito à atuação em qualquer circunstância da vida. É assim que há uma progressão natural nas três chamadas grandes correntes éticas de um modo geral. A gente pode então perceber que o que é importante é o nível evolutivo em que nos encontramos, e como é que ele se desdobra. Não adianta perguntar a alguma pessoa se ela é ou não é ética. Todo mundo é num certo nível de evolução, mas qual é a ética que está sendo utilizada? Essa é outra história, e nós vamos tomar agora o exemplo que demos no início. Um dos valores éticos mais consistentes na cultura brasileira chama-se honestidade. Eu achei até estranho tanta gente se manifestar dizendo que é desonesto assumido aqui. Provavelmente é a turma que faz caixa 2 em casa, a esposa que pega o dinheiro da feira, esconde uma parte para trabalhar e já está se considerando desonesta, ou o marido que faz uma compra e guarda separado para que a mulher não veja. Seja lá o que for, não é comum as pessoas se assumirem como tal. Mas vamos lá. A primeira lembrança que me vem de honestidade é de uma história que vem da África. Dizem que um daqueles missionários religiosos, talvez um anglicano, foi para a África ensinar o evangelho. E lá passou 20 anos. E na sua despedida chamou aquele que ele considerava naquele grupo a pessoa mais inteligente. E então perguntou-lhe: dê-me um exemplo de um mal. E o nativo então lhe respondeu imediatamente: o vizinho levar a minha vaca sem minha autorização. Ele disse: muito bem, sua resposta me agrada. Agora dê-me um exemplo de um bem. Ele respondeu: eu levar a vaca do vizinho e ele nunca saber. Está resolvido o problema. Bem é isto, mal é aquilo. Esta é a definição mais básica que nós temos, Bem é aquilo que me traz, segundo meus valores, algo que eu considero valioso. E mal é tudo aquilo que me retira alguma coisa. Mas diz a tradição que em matéria de honestidade, existiu uma época no Brasil que havia juízes no interior.
juiz de paz, não eram juízes formais. A classe dos juízes está fora desse tipo de análise. Eram pessoas que decidiam sobre as situações corriqueiras dos conflitos, no chamado tempo dos coronéis. E havia um indivíduo que queria ser latifundiário, estava conseguindo, mas a mania de quem possui é querer possuir tudo daquele espaço que ele imagina que é adequado. E apareceu então um problema, é que havia um pedaço de terra que estava, de certa forma, englobado nas suas terras, mas que por um acordo antigo tinha uma estrada vicinal e que ele não conseguia comprar. Porque a pessoa dizia, foi aqui que meu bisavô nasceu, cresceu, meu avô, meu pai, eu não vou deixar essa terra. Mas ele me venda, você vai arranjar uma terra melhor. Ele disse, não posso, aqui é a minha terrinha. E ficava ali, embora pobre, mas era o lugar que ele se sentia realizado. Esse indivíduo que tinha tantas posses entrou na justiça da época e os dois foram chamados. Ele não foi, mandou um representante e o pobre foi se queixar da história. A queixa do latifundiário é que o pobre, para sair da sua terra, atravessava a terra deles. Ele dizia que era uma invasão, porque era uma estrada vicinal antigamente combinada. Foi então que começou o julgamento. O pobre falou da sua história, das suas situações, da sua vida, do seu momento, que não queria morrer naquela terra. E o representante do rico, lateralmente, discretamente, pegou um maço de moedas da época, provavelmente contos de réis, e começou a balançar, que dava para ser vista pelo juiz, entre aspas, mas não pelo pobre. Sabem qual foi a sentença de então? Simples e muito conhecida nossa. O juiz diz, pelo que você diz, você tem razão, meu caro, o pobre. Mas pelo que eu vejo, e tenho que decidir, pelo que eu vejo, é ele quem tem razão. Aí resolvido o problema, e essa era a solução. A solução ética baseada no poder econômico. Isso era honesto, isso era assim. Como na velha república do tempo de Júlio César. Para vocês não terem dúvida da honestidade das eleições da época, simplesmente se normatizou que poderiam se abrir casa de compra de votos, porque aí ficava tudo claro. Você compra os votos para senador, para cônsul, para procônsul, sei lá, os cargos da república, abre uma casa, as pessoas vendem o voto, na hora da eleição você apresenta a compra de votos e está tudo resolvido. Era assim, e era absolutamente legal, funcionava. Hoje a gente acharia isso uma barbaridade, mas era assim que funcionava. Mas vamos mais adiante, e encontramos uma história que é de Malbataã. Ele narra que no califado de Bagdá existiram situações curiosas. O ministro do vizir foi assaltado no deserto e não tinha muita chance de sobrevivência quando passou por ele o homem que calculava e seu amigo. E os dois então olharam para aquele homem depauperado naquela situação e disseram, nós queremos lhe ajudar. Ele disse, então me levem para Bagdá e lá serão recompensados. E eles disseram, vamos. As nossas provisões são como? Nós temos aqui 8 pães. 8 pães. Eu tenho 5 e meu amigo tem 3. Daqui para lá, nós vamos numa caminhada, nos ajudando mutuamente, e usaremos esses pães. Tomaremos de cada pão e dividiremos em 3 partes. Cada um come uma parte e assim nós vamos chegando lá. Chegaram em Bagdá, conforme o combinado, comeram todos os pães também conforme o combinado e se apresentaram ao califa quando o vizir, o ministro, disse, olha, eles salvaram minha vida. Eu gostaria que eles fossem recompensados em moeda de ouro. E o califa disse, muito bem, mas qual é a maneira, o cálculo que vamos fazer? Disse, que dê a cada um segundo o que eles ofereceram. E aí o califa foi informado
que um tinha 5 pães e o outro 3. Pegou 8 moedas de ouro e deu para os dois, 5 para um, 3 para o outro. O homem que calculava, que era muito bom em matemática, a criação de Malbataã, então lhes relatou que aquilo era o princípio da injustiça, que não podia ser dessa maneira, porque aquilo, além de tudo, era um erro matemático, que vocês já captaram qual foi. Alguém já sabe o erro matemático? Quem sabe, levante a mão. Ninguém. Eu acho que é um problema de matemática mesmo. E ele explicou. Veja vocês, eu tinha 5 pães e ele só tinha 3. Não é justo que eu receba 5 e ele 3, porque os pães foram comidos por nós 3. E a conta correta é a seguinte: nós dividimos o pão em 3 pedaços. Eu tinha 15 pedaços e o outro só tinha 9 pedaços. 15 com 9, 24. Cada um comeu 8. Logo, o vizinho comeu 15 menos 8, 7 pedaços meus. E do meu amigo, 3 vezes 3, 9, ele só comeu 1. Logo, eu devo receber 7 moedas de ouro e ele somente 1, e não 5-3, como o senhor está propondo. Isto era uma grande habilidade matemática. E o califa admirado disse: então repartam 7-1. Ele tomou das 8 moedas e, na vista do califa, deu 4 moedas para o amigo dele. Aí o califa não aguentou. Você reclama de 5-3 porque quer 7-1 e depois divide 4-4? Que justiça é essa? E ele então respondeu-lhe: é que cada um deu do que lhe sobrava 100%. Dele sobrou 1, ele deu tudo. O meu sobraram 7, eu dei tudo. Está resolvido o problema. Mostrando um outro viés na área da justiça, que era aquele que era da intencionalidade de um modo geral. Ora, isso é para mostrar numa sequência que, a depender do modo como nós encaramos a realidade, a partir dos olhos que possuímos evolutivos, nós determinamos o que é justo e o que é honesto. E aí temos que tomar cuidado, porque a honestidade depende de quem fala. Abrindo um parênteses para ser lúdico, dizem, isso nos anos 70, que quando Emílio Garrastazu Médici pensou num sucessor, aquela época já existia entranhado no Brasil, de antes dos militares, dizem até que é do tempo de Pedro Álvares Cabral, entranhado o jeitinho de ganhar dinheiro sem fazer muita força e levar vantagem. E ele então virou-se para o SNI, Sistema Nacional de Informações, e disse: procure o homem honesto desse país e tragam que eu vou nomeá-lo presidente. E o SNI passou meses vasculhando fichas, identidades, finalmente conseguiu um e disse: olhe, honesto, 100% honesto, não temos, mas temos um muito próximo de honesto. Disse: quem é? Disse: Ernesto. E aí escolheram Geisel. Era essa a ideia que corria na época, para mostrar a dificuldade do critério que se usa nessa situação. Eu lhes perguntaria e vocês responderiam mentalmente: se vocês tivessem uma situação econômica abaixo da linha da pobreza, vocês se juntariam com outras pessoas para saquear armazéns? Pensem nisso. A maioria das pessoas dirá não. Praticamente 100% dirá não. Mas se eu lhes perguntasse, se vocês tivessem uma informação privilegiada, tipo, vai haver uma maxi-desvalorização da moeda, e se vocês trocarem antes disso, vocês vão ganhar 30% de um dia para o outro sobre o patrimônio monetário que possui, vocês trocariam a moeda?
muita gente já diria: olha, não vai prejudicar ninguém, né? Ninguém sai perdendo, só eu que saio ganhando. Provavelmente faria. Se vocês soubessem que vai passar uma estrada num determinado local que o governo vai criar, vocês iriam e comprariam lá os terrenos próximos que vão ser valorizados sem avisar os donos que vai passar a estrada? Muita gente diz que isso é tino comercial e vai levando. Um dia eu perguntei a uma turma de alunos para ver se eles eram, com o que era o critério de honestidade. Suponha que um de vocês está no 5º ano de medicina, financiado pelo FIES, governo, portanto, e não pode perder o curso. E precisa de uma nota na prova final equivalente a 9, 10. E aí os seus amigos dizem: se você perder, sua família no interior vai sofrer muito com essa perda. Você vai atrasar um semestre do curso, vai deixar de ganhar lá na frente. Vocês o ajudariam a passar através da cola, da pesca? Foi unanimidade. Claro que sim, professor. Isso é um ato de nobreza. Primeiro lugar, aí argumentaram, todos argumentaram. Veja você, professor, é um ato de solidariedade. Nós vamos ensinar. Segundo lugar, é uma forma de promoção da saúde da família deles, porque elas vão sofrer e você evita esse sofrimento. Terceiro lugar, professor, o senhor nos ensina também pedagogia, e é verdade. E o senhor sabe que a maior fixação do conhecimento se dá em situações de estresse, na pesca. A gente aprende mais. Então, um ato pedagógico, aprender na hora da prova pescando, é um ato pedagógico fundamental. Eu fiquei olhando a unanimidade daquele pessoal, e eu perguntei, aí tem mais, e olhe, professor, não há prejuízo para ninguém, e ele, o aluno, nunca esquecerá desse dia e do que ele aprendeu nesse dia conosco. E é verdade, isso a gente pode ver que a memória fica muito melhor. E eu perguntei-lhe, e o sistema que é burlado? Ele disse: o sistema é impessoal, o sistema não mede sentimentos, o sistema não valoriza a angústia da pessoa, esse sistema é decadente, por isso precisa ser burlado. Eu concluí que ou eles tinham razão, ou eu estava ficando um tanto quanto defasado na área pedagógica e do ensino. Na verdade, isto é uma forma de dizer que, se for preciso para levar vantagem, o sistema pode ser burlado, porque não vai dar prejuízo para ninguém. Isso é comum, mas é honesto? Essa é a história. Mas vamos mais adiante. Há um nível de honestidade que vem da tradição indiana de Mohandas Karachand Gandhi. Ele anunciou, numa certa época da vida, que não era lícito possuir propriedades quando o povo não tinha o que comer. Quem tem mais de uma casa aqui seria desonesto na linguagem dele, porque o povo ainda passa fome. Isso era na Índia, mas no Brasil, quem sabe, está todo mundo ficando obeso, já é diferente. Agora vem o último teste de honestidade, critério para a gente avaliar. Vejam vocês que é uma gradação de exigências crescentes. Está em a grande síntese: furta na minha ética todo aquele que não produz o melhor que pode em todos os momentos da sua vida. Quem ficaria como honesto na ética de sua voz? Até hoje, ninguém disse que era capaz de viver esse tipo de honestidade. Então, dizer-se ou não uma palavra honesto não caracteriza o que está acontecendo, porque não diz do que é aquilo que está subjacente à sua própria história. Por isso que é mais importante ir além das palavras, para nos autoconhecermos e sabermos qual é o grau
ético que nós estamos vivendo, já que ele evolui. E as palavras são tão problemáticas que já no Livro dos Espíritos há uma advertência. Santo Agostinho, que foi o primeiro a escrever uma introspecção profunda, ele foi o primeiro psicanalista da Idade Média famoso, Confissões, ele dizia que é preciso ter cuidado com as palavras, porque o avarento poderá se achar econômico e o generoso pode se enganar pensando que é perdulário. O imprevidente pode ser rotulado como corajoso e por aí vai. O imprudente, melhor dizendo, como corajoso. Então não são as palavras que dão marca característica à nossa contingência existencial em matéria ética. O que é necessário é perceber o que está além delas, o significado que nós damos para esta vivência ética em nossas vidas e sabermos qual é o estágio que nós nos encontramos. Uns estarão tão evoluídos que se comportarão no nível da superação de toda a propriedade. Outros estarão tão primários que vivenciarão esse tipo de ética, ainda tentando abarcar tudo e gerando, inclusive, documentos como testamentos para garantir a riqueza e sua distribuição ou seu uso após a própria morte. Cada um, nesse domínio ainda econômico-social, vivenciará a sua ética da forma que lhe for mais adequada e possível. E é por isso que, subjacente a tudo isso, precisamos pensar na dinâmica da evolução. Allan Kardec escreveu em A Gênese um texto que parece contrariar o que está dito no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos se afirma: o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. E o que é que acontece na Gênese? Ele retoma esse conceito, o problema do mal, e diz que, com o passar do tempo, aquilo que era estímulo ao progresso espiritual passa a ser o seu entrave, e aquilo que era um bem passa a ser o seu mal. Em outras palavras, o que hoje nós avaliamos que é válido eticamente, amanhã estará superado e nós diremos que é negativo, que não vale a pena, que é até uma transgressão ao novo nível que nós estamos vivenciando. Isso acontece conosco na vida cotidiana, podem prestar atenção, quando a nossa consciência está além da consciência popular, da consciência comum. Há coisas que o povo acha que é normal, mas alguns de nós podem achar que aquilo é patológico, que já está ultrapassado, que não faz sentido mais viver aquele tipo de experiência. É porque a lei de Deus inscrita na nossa consciência está sendo lida por uma pessoa, um espírito que já percebe na sua maior complexidade. Vejam vocês como os costumes mudaram, as regras éticas mudaram. Quando Constantinopla foi tomada pelos turcos, a grande discussão que existia entre os bispos era para saber o que fazer com a mulher, porque não se sabia se ela era uma criação divina. Havia o Homo sapiens, criado por Deus, o Adão, mas Eva era fruto de uma costela. Então, tem a mesma destinação, tem espírito como nós temos. Essa era a discussão para saber se havia esta correlação. Era a época, era o costume, era a vivência da consciência centrada nos fenótipos, na característica física, hoje se diz no gênero. Mas isso permeou a história pós-queda de Constantinopla. E ouvimos frases antigas que eram depreciativas do feminino de um modo geral. Hoje, ninguém arriscaria isso, pelo contrário. Em São Paulo, no congresso da USE, eu vi algumas mulheres me cercarem e depois de ver toda a escalada evolutiva que eu tracei, elas me disseram: depois do reino nominal, tem um novo reino mais evoluído. Digo, qual? Angelical? Ela disse, não,
Depois do Homo sapiens, vem o reino mulheral, que é mais avançado ainda. Como eu estava cercado por 5 mulheres me dizendo isso, eu plenamente concordei com a sapiência do reino hominal. Não ia discordar delas nessa situação. Mas vejam como foi a mudança de concepção. Até recentemente, século XIX, nós vivíamos na escravidão, que não era uma criação exclusivamente nossa. O Papa da filosofia da Grécia, que era Aristóteles, demonstrou organicamente na sua cosmologia que o escravo só seria feliz na escravidão, porque ele tinha uma natureza intrínseca chamada escraveidade. Assim como havia uma humanidade no homem, havia uma escraveidade no escravo. E se a gente tirasse-o da escravidão, ele ficaria mal, sofreria o deslocamento da harmonia cósmica para o qual ele estava colocado. Não é um qualquer, era Aristóteles, que tem uma visão de mundo que durou 2000 anos. Mas já no século XIX, nós vemos os poemas como Navio Negreiros terminar com aquela apologia do encerramento desse ciclo de escravidão pela natureza, pelo verbo candente de Castro Alves. Andrada arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Assim ele termina aquela infâmia, como ele chama, da escravidão. Mas, curiosamente, muitos abolicionistas tinham escravos. Faziam campanhas, mas tinham escravos, porque dissociavam o discurso da sua prática cotidiana. Hoje a escravidão é seguramente algo que está superado, pelo menos no sistema de valores, embora ela possa ter outros significados e outras possibilidades existenciais. Então, com esta frase de Kardec, que o progresso espiritual e o seu estímulo anterior se tornam o seu entrave, é fundamental a gente compreender como é que lidamos com a ética que pretendemos implantar como a ética do Evangelho na pátria que se pretende do Evangelho. Em primeiro lugar, a grande questão é sair da lógica maniqueísta, bem e mal, certo e errado. Estamos tão acostumados com isso que qualquer coisa que acontece, nós colocamos esse parâmetro. E o que é curioso, ele deflui da nossa cultura, do nosso sistema de valores, que é próprio de uma faixa evolutiva a que nós nos encontramos. E aí rotulamos certo e errado. E nada mais parecido com errado para uma pessoa normal do que algo supranormal ou algo infranormal. Houve uma época que os normais acharam que ouvir vozes era errado, era patologia ou era demoníaco, e mandaram para a fogueira muitos sensitivos paranormais, muitos médiuns, porque era errado. Então, compreender que a nossa norma é apenas uma experiência evolutiva de um determinado momento é fundamental para essa nova geração, porque senão ela vai ficar sempre na lógica do bem e do mal, do certo e do errado, e vai se equivocar com muita frequência, porque muito do superior ele chega como negativo para a média da população. Não é essa a história dos grandes criadores dos valores éticos da humanidade? Quando eles lançaram aquelas ideias, elas eram tão abstrusas, tão estranhas, que mereciam condenação. Foi o que aconteceu com os princípios cristãos originais. Esse negócio de fraternidade, de irmandade, de caridade, é o que Nietzsche, 1800 anos depois, vai dizer, é próprio da ética dos covardes, dos fracos. Esses não merecem nossa atenção. O cristianismo, diz Nietzsche, tem valores que são pura deturpação da realidade humana. Ele acreditava assim. Ele imaginava esse tipo de compreensão. 1800 anos depois, ele não enxergava a noção
de paternidade divina, a ideia de irmandade, porque isso era normatizar a fraqueza geral, adotar a paciência como virtude, a resignação como virtude. Isso nunca para ele seria virtude. Ele vivia ainda a noção de superioridade dos brahmanes, do patriciado romano, que havia um super-homem que devia ser o grande homem, para o qual os outros deviam se curvar e sofrer, ainda que filosoficamente. Podia não ser existencialmente, mas era filosoficamente. Em outras palavras, toda vez que algo superior chega no mundo, na técnica da descida dos ideais e na área ética, então a problemática se estabelece, porque um nível não consegue ver o nível superior, embora o inverso aconteça, e por isso mesmo o rechaça. Mas há também um nível que é infranormal, e que nós também podemos rejeitar, mas que não vale a pena rejeitar para os outros, porque os outros estão em outra realidade, em outra experiência. É daí que nasce a alteridade, a ética da compreensão dos ritmos evolutivos de cada ser. E nós então poderemos sair de um estágio que é o tão comum e que Jesus recomendava que superássemos, o do estágio do julgamento para o estágio do não julgamento. Árdua tarefa, porque a mente está programada para julgar, e nós teremos dificuldade de superar e apenas avaliar esta dinâmica evolutiva de um modo geral. Para vocês terem uma ideia de como nós julgamos, na década de 80 foi realizado o primeiro Rock in Rio, não sei se vocês se lembram disso. E o primeiro Rock in Rio parecia ser uma herança de Woodstock de 1969, aquela festa hippie que durou uma semana, se eu não me engano, onde valia sexo, rock and roll e droga. Quando isso ocorreu, dizem alguns, eu não estava presente, mas me foi narrado, que numa determinada mediúnica de um centro espírita de Salvador, as pessoas se reuniam um pouco antes e até faziam um pequeno lanche ali para irem para a mediúnica. E o comentário era esse: como bons espíritas pensavam, como é que pode a pátria do Evangelho ser a sede dessa orgia no Rio de Janeiro? E os comentários foram se generalizando. Logo depois, eles foram para a mediúnica. No final da reunião, o guia espiritual se manifestou e disse, chamava de meus filhos, pelo que eu vejo, 30 anos, 40 anos ensinando não julgueis, não valeu a pena, porque vocês continuam no mesmo hábito. Alguém perguntou, como assim? Antes da mediúnica eu já estava presente, quando os vi falando mal do Rock in Rio. Vocês sabem que não devem julgar, por que fizeram isso? Mas alguém mais afoito teria dito, mas o Rock in Rio é a orgia, é a indecência, a imoralidade. E o guia espiritual disse, para vocês que têm os olhares limitados do ambiente terrestre, não para nós. Estranharam aquela afirmativa e ele continuou como guia. O pessoal que está sendo atraído para o Rock in Rio tem uma história pregressa evolutiva. E predominantemente, eles são a reencarnação de antigos hunos, um povo bastante belicoso, comandado por Gengis Khan, tinha até um conjunto com esse nome. E agora eles vão para o Rock in Rio, depois de terem tido aquela experiência trágica de entrarem nas cidades, deceparem as cabeças das pessoas e fazerem uma pirâmide com seus cadáveres. Mediam para saber qual era a maior pirâmide que eles matavam em cada bairro que faziam. Pois bem, vejam como eles evoluíram. Agora, em vez de matança, eles vão para sexo, reprodução. Isso é evolução. No nível deles, isso é progresso. Ainda que regada a cerveja e a ritmos sensuais, porque o ritmo deles anteriores era de guerra,
eram os tambores da guerra que eles faziam passar. Agora, é da licenciosidade, da reprodução, para o nível de vocês. Neles, isto é avanço. Se vocês forem para lá, aí sim, será uma reminiscência do seu subconsciente mais arcaico. Aí será problema, mas neles significa diferente. Diz a tradição baiana que desde então, antes de falar qualquer coisa, se é bem ou mal, a gente se lembra da história e fica perguntando: quem será que está envolvido nele? Isto aproxima de Deus ou isso o afasta? Ou estagna, melhor dizendo, porque ninguém se afasta de Deus. Estagna no estágio atual, reproduz comportamentos estratificados que são do tempo do predatismo. E isso modifica o modo de olhar ético para a nova geração, que é não julgadora, mas não quer dizer com isso que é a aceitação de qualquer coisa como sendo o mais alto nível de evolução. Não é isso. É verificar como é que cada um progride, como é que cada um avança, como é que cada um experiencia esta gravitação em torno de Deus, aqui lembrada em outra oportunidade na palestra anterior. É perceber isso e seus ritmos de um modo geral. Se fizermos isso, e o autoconhecimento é fundamental, vamos verificar que pelo menos nós temos 3 níveis éticos funcionando em nós mesmos. 3, pelo menos. Porque a psique se estrutura dessa forma na realidade humana. Há um nível que é subconsciente, que é condicionamento, que é hábito, que é instinto, que é arquétipo, que é arcaico, que é a máxima experiência aprendida ao longo da evolução e bem sedimentada. Isto é automático, é a maneira como a gente reage sem precisar pensar. É o nosso nível mais primário. Mas não devemos condená-lo e dizer, vamos combatê-lo. É inútil, porque é a nossa riqueza maior em termos de experiência já vivida. O que nós temos que fazer é fazê-lo crescer. E como é que isso se dá? Tomando do outro nível, que é a outra dimensão psíquica nossa, chamada de superconsciente, que é o ainda não vivido evolutivamente, o nosso via-ser, a nossa experiência de sonho, de aspiração. Ai, quem me dera ser Francisco de Assis, Jesus Cristo, Buda, seja lá quem for. Aspiração, isso é o nosso superconsciente. De vez em quando ele está presente, ativo no nosso consciente, mas ele exige esforço, exige atuação dinâmica para se tornar, aí sim, o novo subconsciente. E o subconsciente então se alarga, cresce, novas camadas aparecem e aquelas antigas não têm como se manifestar plenamente no consciente. O terceiro nível é o nível do consciente, é o estágio que mais dominamos, do esforço, da luta, do trabalho, da autoconstrução e da realização na experiência da realidade. Cada um desses pode estar atuando. Quando a gente está diante de um fenômeno, pode ser tomado pelo subconsciente. Tomar decisões baseadas no consciente, ou deixar que o superconsciente apareça. E eu vou ilustrar com isso. Eu já fui coordenador de pós-graduação. E dizem as más línguas que existe um aluno que é difícil de se lidar. Chama-se residente de medicina. Se algum aqui me desculpe. Tem gente, colega meu, que diz: essa fase é uma página negativa na minha vida. Fui residente em alguma época. Porque residente, diz o conceito popular negativo, é o sujeito que nem é profissional e nem quer ser mais estudante. É ambivalente. Tem horas que ele reage como profissional, tem horas que ele reage como estudante. Mais ou menos o adolescente na prática médica. E numa dessas certas feitas, o residente fez uma transgressão séria para as normas de funcionamento do hospital. E eu era o coordenador. E aí me perguntaram: como é que você vai lidar com essa situação? Eu que já havia estudado no Mundo Maior, Calderaro, as histórias de André Luiz e a
o cérebro triuno, que está na ordem do dia, mas a casa mental dos 3 andares, respondi-lhe dizendo o seguinte: depende de quem vai estar dominando no horário da reunião. Como assim? Bom, se for o 3º andar, eles não sabiam o que era isso, o nível superior vai chegar lá e vai dizer assim: ó, caro aluno, por que fizeste isso? Como é que podemos amorosamente resolver essa situação? Veja, foi uma transgressão. E eu falaria assim, porque isso é o meu superconsciente, amoroso como Deus. Vai lembrar até a pedagogia de Pestalozzi, que era assim, vida amorosa, vida afetiva na aprendizagem. Mas se for o 2º andar, vai chegar lá e dizer assim: meu caro, vamos raciocinar aqui juntos. Veja, existe uma norma. A norma não é casual, você transgrediu. Vamos então verificar como é que você aprende a não transgredir. Raciocine comigo e entrará a razão. E provavelmente eu serei discípulo de Piaget, aquela figura que trabalhou a dimensão cognitiva e tomaria a decisão racionalmente, não amorosamente. Aí o pessoal perguntou: e se for o 3º? Subconsciente. Bom, meu amigo, meu subconsciente é predador ainda, né? Ele está lá à espera de uma... O que é que eu direi? Olha, você é um transgressor e merece uma baita punição, e vai ser punido, não quero conversa. E aí eu serei discípulo, aí alguém completou, de Pinochet. Aí eu fiquei com as 3 pedagogias dos meus 3 níveis, Pestalozzi, Piaget e Pinochet, que funciona. Você vai apontar uma arma para ele e dizer: maldito transgressor, e o ameaçará e fará a punição. Qual dos 3 estará no dia da reunião? Vocês querem saber o final? Foi simples. Entrou Piaget maquiavélico, uma mistura. A história era a seguinte: a pessoa não foi para o plantão porque estava presa em outro plantão que não foram retirá-lo. E quem estava no plantão ligou para o professor. O professor foi e deu o plantão no lugar do residente. Aí eu pensei: já sei, uma mistura de Piaget e Maquiavel. Já sei. O maior incômodo para esse pessoal é demorar em tomar decisão. Eles vão ficar tudo alerta. Passamos uma semana, eles passavam por mim: professor, quando é que vai ser a reunião do colegiado, da Coreme? E passavam e viviam aquilo. E foram ficando angustiados. Aí o coordenador dos residentes: professor, tem que fazer logo essa reunião, está todo mundo aí inquieto. E vamos aguardar um pouco mais. Quando foi no sábado, fizemos a reunião. E ele perguntou logo, de saída, já veio todo em defesa: qual é a punição? Eu respondi, e a Corém me aprovou: vocês já não perceberam qual foi a punição? Vocês passaram uma semana aí, todo mundo estressado com a punição. Esta é a punição. Agora vocês vão aprender a lição. E durante os anos subsequentes, nunca mais nenhum residente faltou ao plantão, porque já sabiam do que poderia acontecer se fosse a segunda vez, eles imaginavam. E eu descobri que era um método interessante. Você simplesmente avisa: vai ter alguma coisa aí, ninguém sabe o que é. Isso resolve boa parte da aprendizagem nesse tipo de população. Mas eu quero dizer com isso que eu sabia que eu era 3 em 1, e que tinha horas que agia de um jeito, a ética era outra, a pedagogia se modificava. Então, para a gente saber qual é a nossa ética, é fundamental mergulhar em si mesmo e observar os hábitos, as reações, as propostas, as atividades que nós fazemos e como fazemos. E aí saberemos qual é o nível ético do futuro. Do futuro pessoal, grupal, coletivo. Na ética cristã, está muito claro que propriedade privada
não é ético. Pode parecer assustador isso, mas vejam vocês, toda vez que Jesus lidou com a propriedade privada, ele advertia as pessoas: louco, para que tanto celeiro se hoje pedirão a tua alma? Porque a propriedade privada é a subordinação do sujeito à coisa, não é simplesmente a posse, mas é o sujeito como espírito subordinado à matéria. Quando ele viu alguém, como mencionei antes, que tinha nível, ele disse: largue tudo, venda tudo que tem. Esse tinha nível, não foi, mas tinha nível. Viva sem isto, porque você vai agora para o outro lado, o lado da competência espiritual para resolver os problemas materiais sem precisar da propriedade. Quando os apóstolos se reuniram e fizeram aquele dia de Pentecostes, e os convertidos, que eram quase 3.000, segundo a tradição cristã, eles fizeram uma propriedade comunitária, tanto é que todos davam tudo para a comunidade, e quem não deu, Ananias e Safira, o casal que não pôde sintonizar com aquela comunidade, eles não tinham propriedade como nós imaginamos. Sei que muita gente imediatamente dirá: mas quem me sustentará? Como as aves do céu e os lírios dos campos, haverá um outro tipo de solução, um outro tipo de economia, um outro tipo de gerir as situações, que não é esse. Este é de uma fase evolutiva. À medida em que nós vamos transcendendo-a, nós vamos nos libertando de todas as propriedades. Por isso que alguém vai dizer que não é ético possuir quando os outros ainda não possuem, pelo menos a sobrevivência. Mas o homem verdadeiramente livre é espírito, e como espírito ele atua e resolve as coisas, e não vai precisar de nada disso. Mas isso é uma revolução paradigmática, é a ética do espírito, que é pura amorosidade atuando no mundo. Ora, desse jeito muda-se o comportamento. Nós temos um hábito, é mais ou menos tradicional, de ter um momento de emoção, de injustiça. Nós nos sentimos injustiçados. Boa parcela da população hoje vive com esse sentimento. Ora, quando o indivíduo chega a esse nível mais elevado, e a geração nova pode alcançá-lo, o que acontece? Não há injustiça em nada, há ilusão. Porque a justiça divina é permanente, sempre acontece. Há uma aparente injustiça momentânea, humana, mas ela não é real. Só que a consciência do ser espírita é de tal ordem que você tem uma ética que sabe que o que lhe acontece, como você recebe, é uma contingência sua, é uma história sua. E aí não temos mais os poliqueixosos, que queixam da educação dos pais, da escola, dos professores universitários, do governo, do partido, da política da época e do país que nasceu. Não tem alguns assim? Tem. Isso é um mal-estar muito presente em alguns arraiais. Mas a gente aprende, não. Tudo que nos acontece, tal como percebemos, é a nossa percepção que determina e é a nossa linha de possibilidade. Então a ética se transforma em, ao invés de projetarmos nos outros a culpa, a responsabilidade, nós os admiramos, porque são agentes da nossa dinâmica evolutiva de um modo geral. É outro nível de ética. Repare que com Jesus era: perdoa-lhes, eles nem sabem o que fazem. É outra ética, porque ele conhece os ritmos de cada um. Aquele era um ritmo tradicional materialista, e era preciso ir além. Então cada um de nós pode fazer essa viagem de si a si mesmo, e ao invés de sair batendo no peito, eu sou ético, ou eu sou desonesto, dizer: quão espiritual é a minha ética, quão divina é o meu modo de perceber esses valores. E aí, sim, teremos um processo tipicamente espírita. Não estamos julgando, mas hierarquizamos a proximidade com Deus. Uns estão ainda no início, outros mais adiante compreenderão os anteriores, e assim sucessivamente. Vejam vocês a ética da relação com Deus.
Se vocês prestarem bem atenção, nossas preces são petitórios. Boa parte petitórios para que Deus transgrida a lei e nos beneficie, faça um milagre. E mais ainda, nossas preces são dúvidas sobre a competência dele. Será que ele vai mesmo garantir a justiça cósmica? E pior, nossas preces são nepotistas. A gente quer para nós e para os nossos parentes. Os outros, são os outros, são estranhos, eu não os conheço. É assim que a gente faz. E quando reza o Pai Nosso, complementa subliminarmente a frase nossa, a frase que está nele: seja feita a vossa vontade. E subliminarmente assim, desde que concorde com a minha. Pode prestar atenção se a gente não está querendo isso. Quando não fazemos barganha, há um relato, aliás, eu vi no Jornal à Tarde, em Salvador, de um estudante que prometeu a Senhor do Bonfim, o intermediário de Deus, que iria do Campo Grande à Igreja do Bonfim de joelhos, se passasse no vestibular da Universidade Federal. Na época, era apenas uma das 2 universidades existentes. São apenas 12 quilômetros a distância entre o Campo Grande e a Igreja do Bonfim. Ele passou, e à tarde o filmou indo de joelhos para essa igreja, dentro de um táxi. Percebem como é a nossa relação com o divino? Até nisso a gente barganha, quer levar vantagem, enganá-lo. A nossa relação será muito melhor quando o virmos em espírito e verdade e queremos uma nova ética, a ética teocentrada. Ele é a imanência e ele é a transcendência. Ele como imanência somos a criação, mas ele como transcendência é o polo atrator das nossas vidas. Se nós vivermos a ética do divino, todos os problemas humanos estarão superados. Por isso que a gente precisa investigar profundamente a si mesmo e descobrir em que estágio estamos, sem culpa, sem julgamento. É o estágio atual. Qual é o estágio futuro? O vir a ser. E vamos trabalhar para alcançá-lo. Trabalhar evolutivamente, esta é a linguagem correta. E depois, então, verificaremos que todos estamos na mesma marcha, porque, afinal de contas, não somos os filhos pródigos, que desperdiçamos as oportunidades, gastamos as nossas possibilidades e ficamos abaixo da linha da pobreza, comendo aquilo que os porcos rejeitavam, mas que podemos voltar à casa paterna. E de novo, lembramos que o nosso papel é volver ao divino e mudar completamente a estrutura que nós vivemos na atualidade. Porque a estrutura ética que está aí é a da astúcia, é a da posse, é a da dominação, é a da propriedade privada. Não é a ética do Espírito. Se queremos ser a pátria do Evangelho, se queremos ser o coração do mundo, precisamos ser realmente diferentes. Não pouco diferentes, muito diferentes, para poder impactarmos na sociedade. Foi o que os cristãos originais fizeram e que está emblemático na morte de Paulo de Tarso. Na hora em que ele vai ser decapitado, ele diz que lamenta aqueles soldados e o centurião, porque eles voltarão para a submissão de um tirano, enquanto ele está vivendo os últimos momentos do ergástulo carnal para encontrar a libertação física e a plenitude espiritual. Como vocês veem, é completamente diferente. Ele não se submete à ética do mundo, mas a reconstrói no outro nível, mostrando que é possível realizá-la na contingência humana. Eis o nosso desafio, o de construirmos, pelo menos, no ambiente espírita, uma comunidade que se diferencie, um espaço de convivência que tenha a marca do Evangelho, para além das disputas, das competições, mesmo que espirituais, onde vigore a excelência dos ensinos de Jesus e possamos dizer
que agora o compreendemos. E voltando, nessa hora do almoço, para as lembranças da Palestina, nós recordamos a descrição de Lucas, que encerra a nossa conversa. Eles eram um só pensamento e um só coração. E tinham tudo em comum. E porque estavam unidos nas preces, os apóstolos faziam prodígios e cuidavam das viúvas, dos enfermos e dos órfãos. O sonho ético do pensamento espírita deve ser reviver o Evangelho. Um só pensamento, um só coração.